Mário, eu queria fazer uma pergunta em relação ao funcionamento hoje do Departamento de Futebol do Fluminense. O clube não tem um vice-presidente, o vice-presidente eleito está afastado. Se realmente você vai continuar acumulando essas funções, e a função do Paulo Giano hoje no clube, porque ele é o diretor executivo, mas ele não fala com a imprensa, não dá uma entrevista há muito tempo, e o que não é normal assim nos outros clubes, pelo que a gente pode observar. Então, como é que vocês dividem essas funções? Até porque há pouco tempo eu fui procurar o clube para saber sobre uma negociação que o Fluminense estava fechando, e aí eu fui informado de que essa tal negociação só você cuidaria. Então, como que vocês estão dividindo as funções e qual a função dele hoje em dia? Porque ele também não fala com a gente, porque eu acho que é importante ele, como diretor, também falar. Obrigado. Boa tarde, Vitor. A resposta também está na sua pergunta. Ele é o diretor executivo de futebol do clube, chega aqui todos os dias às 7 horas da manhã, viaja em todos os jogos com o time, decide junto com a comissão técnica, com o treinador, o planejamento diário do futebol e exerce toda a função dele de diretor executivo. O Fluminense trabalha com o modelo... É engraçado, né? As pessoas falam muito em profissionalismo, a gente hoje tem um modelo totalmente profissional, ou seja, o departamento de futebol tem um diretor executivo remunerado, tem toda a comissão técnica remunerada, departamento de scout remunerado, e não tem uma figura política, que é o vice-presidente de futebol, que alguns clubes têm, mas que eu também quase não ouço falar de vice-presidente de futebol. Estão lá, muitas das vezes, como uma figura política, não diria decorativa, mas uma figura política. O fato dele falar com vocês ou não falar com vocês é uma questão nossa, enfim, de dia a dia. Ele é um profissional que opta mais pela discrição, ele é assim, sempre foi assim. Ele é um profissional com mais de 40 anos de futebol, trabalhou no Fluminense, no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, no Bahia, numa série de outros clubes. Trabalhou comigo aqui, inclusive, quando eu fui vice-presidente de futebol, em 2014, em que pese eu ter sido vice-presidente de futebol depois de que ele já tinha sido contratado. Foi lá que eu o conheci, inclusive. Eu conheci o Paulo em 2014, e depois ele retornou para cá na gestão anterior. Então, também não veio conosco, mas é um profissional que a gente gosta muito, que a gente acredita muito no trabalho, e como eu venho falando durante toda a coletiva, a gente trabalha muito internamente aqui, muito olhando para dentro, justamente para gerar essa estabilidade que eu falei no início da coletiva. O Paulo é um diretor executivo que traz muita estabilidade. E por que ele traz estabilidade? Porque ele é muito experiente, né? E no nosso país a gente tem um defeito grave, né, que é menosprezar os cabelos brancos das pessoas. Eu sou o contrário. Eu valorizo a experiência, eu ouço muito a experiência das pessoas que estão nesse negócio há muitos anos, e é por isso que a gente é estável aqui, justamente porque a gente tem um cara equilibrado, que não está preocupado se está falando, se vai dar entrevista, enfim, ele está fazendo o trabalho dele, e eu, como presidente, atuo, obviamente, em todas as frentes do clube, não estou acumulando cargo de vice-presidente de futebol, eu sou o presidente do clube e, no momento final, respondo pelo clube, porque é muito curioso, né? O presidente do clube, o treinador, no final das contas, a responsabilidade é toda minha, e eu sei disso, não estou aqui reclamando, muito antes pelo contrário, nem chateado com a sua pergunta, mas deixando muito claro que eu tenho a minha função de presidente e estou com olho em todos os departamentos. Nas finanças do clube, eu vou pelo menos 3 vezes por semana às Laranjeiras para cuidar das finanças do clube, para cuidar de outras coisas nossas, de estruturação. Estou sempre em Xerém, vocês devem acompanhar, faço minhas visitas da Xerém, porque nós estamos projetando construir um novo prédio lá, moderno, para abrigar ainda melhor as divisões de base do clube, e venho aqui no CT em média de 2 a 4 vezes por semana, depende se tem jogo ou não, finais de semana, como aqui mais perto da minha residência, eu estou sempre aqui no final de semana, e normalmente às segundas e sextas-feiras. Essa é a minha rotina aqui, mas não viajo em todos os jogos, até porque eu tenho outras coisas a fazer, reuniões de conselho fiscal, deliberativo, a gente tem um comitê executivo do clube, não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem um comitê executivo do clube que se reúne periodicamente para fazer a gestão, especialmente para planejar o futuro. Então, assim, a gente continua fazendo um trabalho austero, com credibilidade e, em especial, um trabalho estável, de estabilidade. Mas você fez uma outra pergunta, não, você citou uma coisa que você ligou para saber de alguma negociação que a gente teria dito que estava direto comigo.
Se você puder dizer qual foi, eu te respondo o motivo pelo qual a negociação estava sendo feita direta por mim. Se eu não souber qual é a negociação, eu não posso te responder. Foi Paulista. Não, sim, é porque negociações de compra e venda de atletas, a parte técnica é decidida pela parte técnica, mas a parte financeira é discutida pelo presidente do clube e pelo comitê financeiro e jurídico do clube. Então, na reunião para fechar o negócio, foram o diretor financeiro comigo, e eu não sei se vocês sabem também, nós trouxemos um profissional para ajudar o Paulo no futebol, que é o Aníbal Rochinol, que veio do Botafogo, que é um gerente jurídico específico do futebol hoje. Então, quando tem que se negociar os contratos, quem vai é o Aníbal. Então, na verdade, alguém deve ter te respondido exatamente naquele dia, porque era o dia da reunião de fechamento da parte jurídica e financeira. Então, fomos na reunião, eu, o diretor financeiro do futebol e o diretor jurídico do futebol. Como a parte técnica, que é do Paulo, né, e do scout, do Ricardo Corrêa, já tinha decidido pela manutenção do atleta, aí vai o presidente, porque, no final das contas, eu tenho que entrar na negociação, porque eu é que tenho que aprovar ou não, e o diretor financeiro. Mas foi simplesmente por isso. Mas todas as discussões de renovação, por exemplo, essa questão do próprio Matheus Ferraz, foi o Paulo que negociou tudo, enfim, é que depois vai para um comitê e talvez você tenha ligado no dia, vou falar com o Paulo e ele deve ter dito para a nossa imprensa, olha, da assessoria, o presidente está lá fechando a operação, mas não era uma questão apenas nossa de logística diária de contratação de jogadores.